A Nação dos Felinos, Olanoi Pá. Nós já preparamos a história da nação dos grandes felinos nos dois capítulos anteriores, pois este caminho da criação está fortemente conectado à história galáctica do leão alado e dos dragões, e o trauma e revolta da Primeira Guerra Galáctica. É importante considerar o destino inteiro. É por essa razão que, ao sintonizar com a nação estelar dos felinos, se transformou em algo especialmente interessante e uma jornada excitante de descoberta para nós, pois as crônicas celestes nos revelaram muitas constelações desaparecidas e por muito tempo esquecidas que foram importantes estações e centros de iniciação para essa nação no passado, e ainda podem ser, até mesmo hoje, se começarmos a relembrar. No que diz respeito à nação estelar dos felinos, podemos pensar na variedade de espécies de gatos domésticos que vivem juntos a nós, compartilham seu destino com nós e nos dão uma alegria gentil. Mas essa nação também inclui belas e graciosas caçadas. Os grandes felinos foram abençoados por sentidos especiais e habilidades intuitivas. Tais comunidades das panteras, leopardos, jaguar, grandes tigres, lynx, cougar e chitas. Eles são tais lembretes, que ancoram e mantêm aqueles códigos estelares especiais nesse planeta, que carregam a essência desta nação. O nome celestial da nação estelar é Olanoipá, que significa o coração da liberdade. Ou melhor, guardião do coração da liberdade. Como nos referimos no capítulo anterior, a intenção divina original dada à nação estelar dos felinos é proteger, servir e dar suporte ao governante leão alado, iniciado e santificado. Não é por acaso que, por exemplo, no Egito, a escadaria real do palácio era decorada com esculturas de pantera, como um tipo de presença de guarda. Originalmente, eles são os guardiões guerreiros galácticos também. E, nesse sentido, sua missão é similar ao destino da nação estelar dos dragões, com a diferença de que os felinos representam tipicamente a energia feminina. Então, eles podem ser chamados os guerreiros da deusa, enquanto os dragões carregam a energia masculina, como os guerreiros de Deus. É por isso que o estilo de luta dos felinos é caracterizado por uma intuitiva e sensível dominância do hemisfério cerebral direito, orientado por sentidos extremamente refinados, uma qualidade feminina. De fato, os segredos da noite, o reino dos sonhos pertencem aqui, como também as ferramentas intuitivas espirituais. Nós geralmente chamamos isso de jeito feminino, o qual nos lembra a real sabedoria, enquanto o jeito masculino é a forma de aprendizagem. É por isso que o caminho de treinamento e iniciação é formado numa jornada de 8 virtudes do guerreiro da nação dos dragões, enquanto aqui é representado de uma forma completamente diferente e estilo de luta. É interessante considerar que há um guerreiro dentro da alma, corpo e consciência estelar, em muitos de nós. Ou podemos dizer que quando somos forçados a tomar parte em uma batalha, nas situações da vida, nós provavelmente tomaremos um dos estilos de luta desses dois caminhos do guerreiro e começaremos a operar o arsenal subconscientemente, em níveis muito profundos e instintivos. Seria interessante para cada um de nós nos perguntar a si mesmo se nós carregamos mais do coração do guerreiro dos dragões ou dos felinos. Por quais ideais lutaríamos? E que ferramentas usaríamos na luta? Nós já sabemos os códigos de missão do dragão guerreiro, o caminho de sua iniciação e seu estilo de luta deles. Sabemos que gatos são excelentes predadores que lutam com seu instinto de sabedoria, criatividade, cuidado e rapidez, muito mais que pelo domínio físico. Sua aparência e seus meios de luta são muito mais femininos.
Há um ponto muito doloroso, entretanto, na história galáctica, quando, numa certa altura da Primeira Guerra Interestelar, já detalhada antes, o exército dos felinos que estavam lutando ao lado da luz e que continuaram a proteger os leões amados governantes, com completa lealdade, foram dramaticamente derrotados. O ataque demolidor os pegou na estrela de Algieba. Então, você pode ver no seu mapa, Algieba, 29 graus e 54 minutos de Leão, e com um orbe de 2 graus e 30. Então, você pode ver, se você tem uma conjunção no seu mapa, nessa região de Leão, 29 graus e 54 minutos, para mais ou para menos 2 graus e 30. Se você tiver, então você pode considerar a influência dessa estrela em você. Quando as forças dos dragões e anjos caídos se aproximaram deles com um escudo invisível mágico, escondidos com um campo de energia especial, as forças sombrias traiçoeiramente atacaram os leões que estavam sendo protegidos pelos exércitos de felinos. E usando uma nova arma de guerra, quebrando a moral das regras da guerra, eles esmagaram o escudo protetor deles. E então, implementando uma superioridade física, mágica e tecnológica de uma vez, eles queriam destruir a existência desta nação, com um poder rival. Então, após a devastação e abate, eles perseguiram a minoria restante até os confins da galáxia. E eles expulsaram os felinos do território da Via Láctea, selando as passagens para eles. A comunidade estelar em fuga, atormentada no corpo estelar do grande felino celestial, pode apenas achar uma rota de escape, que era a passagem em direção à galáxia de Andrômeda, que tem um significado astronômico muito maior no grupo local, que contém a nossa galáxia também. É um grande espiral maior, uma galáxia de 2 milhões a 2 milhões de anos-luz de distância da Terra. E o nome dela também é conhecida no meio astronômico como M31. Vamos lá. E a sua posição elíptica no universo, você pode ver no seu mapa, 29 graus e 10 minutos de Áries. 28 graus e 10 minutos de Áries, com um orbe grande de 4 graus. Então, você pode marcar no seu mapa. E você pode considerar, se você tem alguma conjunção nessa região, você pode considerar a influência dessa galáxia sobre você. Porque você talvez tenha participado dessa batalha. Uma mensagem muito interessante foi revelada a nós em relação a isso. E nós entendemos que desde que 2/3 dos guerreiros felinos, que são os mensageiros da deusa, foram forçados a deixar a galáxia, o equilíbrio das forças femininas e masculinas foram afetadas. A presença e a influência da criatividade, qualidades espirituais representadas pelas deusas, foram significativamente reduzidas após isso. Podemos dizer que os atributos criativos da unidade do Deus e da deusa, que havia estado em perfeito equilíbrio e em equilíbrio na fonte divina da criação, estava separada agora. E as forças mudaram para uma predominância de energia masculina em toda a nossa galáxia. Paralelo a isso, a galáxia vizinha Andrômeda naturalmente os abraçou, os guerreiros felinos, e deu abrigo, porque a localização celeste dessa galáxia está na parte específica do universo criado, aonde a força feminina da deusa prevalece, e tem sido mantida assim desde então. Assim, gradualmente mudando essa tendência a um certo grau de arranjo começou, significando que os belos guerreiros felinos começaram a retornar ao seu mundo, seu lar original, apenas recentemente, para participar do extraordinário processo planetário, estelar e galáctico de redenção, no qual inúmeros ciclos de órbita de inúmeros corpos celestes, planetas e sistemas estelares estão terminando, para que através de um quase inimaginável rearranjo, todos os seres possam criar um novo plano cósmico divino, de um grande novo ciclo de existência juntos.
em todos os caminhos das 13 nações estelares. É por isso que sentimos a importância de saber e apresentar esta nação. E também que muitos de nossos seres humanos devem abraçar esses maravilhosos seres estelares em seus corações. E devem despertar os códigos estelares do guerreiro felino em seus corpos, pois ele deve estar descansando dentro de você. Então devemos ajudar com o renascimento do equilíbrio galáctico. Com isso, e o retorno dessa nação ao seu lugar de merecimento, pois sem eles, a vida não é completa na Via Láctea, nem sem qualquer outra nação estelar. Podemos dar suporte a este processo e adotar gatos em nossas casas para acompanhar nossas vidas, com a consciência estelar que temos agora. Nós permitimos que eles preencham sua existência ao nosso lado e possam representar seus verdadeiros códigos galácticos originais. E é importante considerar a morte em massa dos grandes felinos com total resistência e objeção. É ilegal caçá-los, pois isso causa um estado de ameaça de sua extinção em muitos lugares. E isso é ainda a manifestação do insidioso poder do dragão, disfarçado na pele de um humano. E, é claro, devemos protestar, fazendo um boicote contra a elite que usa casacos de pele feitos de animais selvagens. Devemos protestar contra a matança de qualquer animal também, contra o egoísmo e o massacre cego, feito por seres humanos que simplesmente não têm e nunca tiveram o direito de fazer isso. Podemos ajudar nos conectando com a consciência dos animais selvagens, mantidos em cativeiro, e através de nossa consciência estelar, que agora está aberta, podemos abrir os portais galácticos para liberar esses belos seres e deixá-los viver de acordo com seus códigos galácticos, original de destino, e ancorar os códigos estelares das qualidades espirituais relacionados a eles. Gostaríamos de notar brevemente que, através da nossa sintonização, nós também entendemos que aqueles seres humanos que carregam os códigos estelares dos felinos no corpo físico têm uma psique graciosa, flexível e frágil, e há um gato escondido por trás de seus movimentos suaves e gentis. E muitas vezes ocorre que seu equilíbrio físico, saúde e estruturas energéticas são muito instáveis, pois muitas vezes eles são nutridos por apenas um pouco do poder estelar devido à triste história galáctica. Então, e talvez é exatamente o encontro deste maravilhoso mundo celestial em nação e o auto-reconhecimento relacionado a ele que possa ajudar essas pessoas a se tornarem conscientes em como e de onde elas podem invocar os poderes estelares de cura de seu próprio bem-estar físico e energético. Interessantemente, foi muito difícil para nós continuar durante a sintonização, de fato, nós podíamos sentir que mesmo através de nossos cursos, um véu como uma névoa de um sonho descia sobre o nosso grupo quando começávamos a lidar com essa nação. Simplesmente porque havia um véu de esquecimento cobrindo tudo que a história antiga e os códigos originais que esta nação significa e representa. Então, nós tínhamos que redescobrir os guerreiros esquecidos e as suas estrelas esquecidas e escolas de iniciação, com a ajuda dos anjos da guarda de Antares e dos registros acásticos galácticos. Foi assim que aprendemos a reconhecer a bela constelação que havia no sul do hemisfério celestial, que retratava uma grande pantera negra. A pantera negra, cujo local de seu berço estelar podia ver que todo o céu estrelado de acordo com sua missão. Ela guardava todo e cada movimento com extrema sensibilidade. Foi revelado que a Pantera Celestial e toda a sua nação foi encarregada de uma tarefa única pelos códigos de missão e que a deusa os deu. Que apesar de serem os servos e protetores dos governantes abençoados com divino poder, ao mesmo tempo, eles tinham que vigiar quaisquer pontos aonde o governante, o rei ou rainha, ou líderes de qualquer comunidade usassem o poder indevidamente. É aonde a nação recebeu
é aonde a nação recebeu o nome celestial, os guardiões da liberdade do coração. Seu trabalho é ser o mensageiro e, se necessário, o guerreiro protetor dos direitos essenciais, universais, que está em ação através da criação inteira, que é o direito de liberdade de escolha. Assim, eles mantêm um olho em qualquer abuso despótico que possa ocorrer em qualquer ponto da galáxia, onde certas forças limitantes quebram comunidades ou tiram seu livre-arbítrio, oprimem e exploram os seres que estão sob seus cuidados. E é neste momento que os guerreiros são obrigados a lutar contra os opressores. Então, os guerreiros não suportam isso, porque, pelo direito dado pela deusa, eles não podem suportar injustiça. Quando o livre-arbítrio, o direito à alma, à existência, é ofendido em algum lugar, má forma de governar e o mau uso do poder mantém outros explorados. Então, esta grandiosa e bela pantera negra no céu observa-se o direito à liberdade se a palavra de liberdade é ofendida por alguém. Então, ela sai em favor da justiça e ordem para liberar os oprimidos. Os mestres das delegações estelares nos trouxeram a um estado especial da mente durante a sincronização, e eles gentilmente nomearam a figura dessa gigante pantera negra entre os inúmeros pontos estelares. Essa constelação inclui muitas figuras que já conhecemos, redefinindo seu verdadeiro contorno e significados. Uma parte dessa nação é Corona Australis, a coroa do sul, que é e está localizada no pé do arqueiro Sagitário, na parte oeste do sul do hemisfério celestial, aonde atingindo a banda da Via Láctea. Então, nossa primeira constelação é Corona Australis, que é coroa na cabeça da Pantera Negra. É um portal de energia intuitiva que, olhando do ponto de vista da realidade superior, aparece como uma coroa delicada de brilho prateado e branco. Gostaríamos de pedir que continue conosco nessa aventura de descoberta e pedimos que veja e reconheça a nobreza, a forma delicada e graciosa deste belo filhinho escondido entre as estrelas. Enquanto ela observa o horizonte distante com sua cabeça erguida, observando através do espaço estelar, como o guardião, o poder da luz e, ao mesmo tempo, como o guerreiro protetor da liberdade, independência e autonomia e o direito à escolha. Nós também aprendemos que é onde a energia das revoltas e guerras de independência vem, para inspirar e encorajar a energia de libertação, da escravidão e da resistência. Então, na cena galáctica, tudo isso é representado pelos grandes felinos. A gema da coroa é uma estrela de oitava dimensão da corona australis, presente em 14 graus e 25 minutos de Capricórnio. Você pode ver no seu mapa, no signo de Capricórnio, 14 graus 25, o orbe é de 2,30. Então, vamos lá. A coroa, a gema da coroa. A face da pantera está desenhada um pouco abaixo. De repente, nós notamos que, aparentemente, uma invisível mão celestial estava pintando as linhas de luz, que conectou as estrelas, e então vimos primeiro os olhos dourados desta pantera, e eles iluminavam o cosmos escuro. E então seu nariz foi revelado, formando um pequeno arco de 3 estrelas na constelação de Telescópio. Uma grande parte do corpo da pantera estava desenhada pela expansiva constelação do pavão, a figura do pavão, apresentada no século XVI. A pantera mantém uma chama especial em sua pata, e então a parte traseira do seu corpo é complementada pelas estrelas da constelação do Triângulo Austrália, posicionada na banda da Via Láctea. Vamos apresentar com mais detalhe. Foi um sentimento maravilhoso e tocante sentir que, através da misericórdia deste momento, o véu do esquecimento pode ser levantado. E tal mundo foi revelado com seu segredo, que não está na memória humana e na astronomia tradicional. Este é o ponto onde aprendemos o nome celestial desta pantera negra, e seu nome é Pá, e a nação inteira foi nomeada em seu nome.
Ela é Pá, a guardiã do coração da liberdade. Ela é a pantera rainha dessa nação, como a mensageira da deusa. Por isso, desse ponto em diante, sugerimos esta constelação que seja chamada de Pá novamente, ou Pantera pardus, Pá em latim. O olho direito de Pá, que pode ver até mesmo no escuro, é a estrela Arcade Prior. Então, Arcade Prior, que é o olho, 16 graus e 3 minutos de Capricórnio e orbe de 2 graus e 30. É uma estrela de sétima dimensão, enquanto o olho esquerdo é a estrela mais brilhante de telescópio, apresentada no século XVI pelo astrônomo francês Nicolas Lully, que muito provavelmente não sabia que se estende direto no olho do grande gato celestial. Então, Alfa Telescópio está presente em 5 graus e 21 minutos de Capricórnio também, em Capricórnio, e tem 5 graus e meio de órbita. É muita coisa. Você vê aí no seu mapa. Há uma, há uma maravilhosa lenda egípcia a qual o gato podia roubar de volta os olhos do sol, os belos, brilhantes e dourados diamantes solares, e verdadeiramente os olhos amarelos dourados dos grandes felinos e os gatos domésticos que vivem conosco refletem o mar ardente de luz solar, e em seu exato brilho que permeia e guarda, alerta e sempre atenta o olhar dos felinos. De acordo com as crônicas celestes, Pá, o olho esquerdo, nota e sente as preces dos oprimidos pela liberdade através das imagens de uma visão intuitiva. Deste ponto estelar, esta nação sente, se qualquer comunidade de um planeta ou mundo estelar ou mesmo apenas um ser humano na Terra está oprimido e explorado por uma autoridade ditatória. E se alguém está privado de sua vontade, liberdade, ou se alguém envia uma prece ao céu, uma evocação de dor e desespero, pedindo resgate. Através de uma habilidade peculiar e única, a nação dos grandes felinos é capaz de ouvir essa prece por liberdade sobre o céu galáctico e o seu ser sensitivo de par imediatamente ressoa a todos os estados de ser oprimido com a força do guerreiro, da deusa que protege seus filhos. Por isso, podemos dizer que a projeção de alfa telescópio no mapa de alguém tem uma sensibilidade e empatia especial e está fortemente convencido que todos os seres do universo têm, têm e podem praticar o absoluto direito ao livre-arbítrio. Tem uma grande tendência a lutar quando vê esse tipo de injustiça, despotismo, atitude de poder que limita os outros a praticar seus direitos humanos. A pessoa detecta as mentiras, manipulações de autoridade e todos os tipos de práticas escondidas de exploração instantaneamente. Essa pessoa não gosta e não tem respeito por hierarquia, a menos que esteja nas mãos corretas. Seu coração se rebela ao ver escravidão, porém, devido à linguagem sanguínea estelar felina dentro de si, esta pessoa sente profunda dignidade pela vida, e de acordo com sua crença, cada ser supostamente deve viver a autorrealização e, ao mesmo tempo, o destino coletivo, o qual a única forma de experimentar a própria verdade é através de sua liberdade. Ficou claro que, após a prece pelo pedido de ajuda, recebido pelo olho direito de Pá, o raio da resposta da deusa responde pelo olho direito da Pantera Negra, o raio da liberação e administração da justiça. Por isso, se Arcade Prior está projetado em seu mapa, talvez você às vezes saiba de onde esta grande força, bravura e determinação vem, do qual você se revolta de todos os tipos de opressão, tirania e se torna um ativista e lutador. É daqui que você recebe essa energia para fazer
o que não ousa fazer há muito tempo, ou ajudar outros a iniciar seu caminho de liberação. Usando os termos terrestres, este raio estelar troca e chama a mulher à guerra, que mora com um marido dominante e extremamente brutal, e que está sufocado em uma escravidão emocional e física para que seja capaz de se divorciar, libertar a si e seus filhos desse peso astral. Ou pode ser aquele que luta contra o chefe, pelos seus próprios direitos humanos, pelo respeito de sua dignidade de trabalho. Mas nós podemos também pensar na dificuldade do processo de se liberar da opressão parental. Então, isso significa encarar o confronto. A luz dourada que irradia do olho direito desta pantera negra, observando o espaço cósmico, nos ajuda a encarar a batalha dolorosa do oponente, confrontar a força autoritária para nos tornar quem nós planejamos ser. Aquele que tem um raio de arca-praio projetado no mapa deve lutar por sua liberdade e independência, porque provavelmente foi vítima de alguma séria opressão e despotismo em vidas anteriores que agora não pode permitir o mesmo, para que seja capaz de viver o seu caminho de verdade. A pessoa deve realmente sentir dentro de si que deverá lutar pelo direito do nosso livre-arbítrio, dado pelo Deus e pela deusa, porque isso pode feri-lo profundamente em seus papéis da vida. Por outro lado, pode-se aplicar também a possibilidade de que esta pessoa, de acordo com sua missão, deve também ajudar os outros com isso, porque ela será atraída para situações ou pessoas que chegam a ela por sinais de um chamado de ajuda comum. Sem palavras, usando a força pura de sua alma ardente e determinação, ela pode finalmente lutar contra a opressão dos que a cercam. Então, a pessoa com a influência de Arca-Praio são os verdadeiros liberadores e lutadores pela liberdade, que emergem com o poder do resgate em certas situações, para acompanhar aqueles oprimidos por algum tempo até que eles possam encontrar suas próprias forças. Como nós mencionamos, o nariz da pantera está desenhada em Capta, e é o local celestial da respiração da liberdade. Neste momento de liberação pela redenção da experiência do ser que é liberado do cativeiro. É seguido pela constelação do pavão, dentro da configuração estelar da Pantera, que foi nomeada no século XVI por navegadores holandeses, que visualizaram a figura de um pavão nessa parte do céu. Para nós, significa algo diferente, porque, de acordo com as crônicas galácticas, o corpo esquecido da Pantera Negra está escondido atrás da figura do pavão. O que é mais, ela está numa posição interessante. Ela aparece sentada em suas patas traseiras, enquanto observa o céu em uma postura majestosa e mantém uma chama em sua pata esquerda. Ela mantém o fogo sagrado, que é a chama do fogo da liberdade eterna. Esta chama representa a estrela da cabeça do pavão, chamada a estrela pavão. Ela está localizada em 24 graus e 6 minutos de Capricórnio. Então, você pode ver no seu mapa a estrela pavão, que é a chama, que está na pata da pantera. Seu orbe é de 2 graus e 30 minutos. Você pode ver no seu mapa se você tem a influência dessa estrela. Essa estrela é um mundo de oitava dimensão que guarda e transmite os raios estelares a todo o universo, que podemos chamar da chama da verdade divina, a chama da liberdade e a chama da vontade divina. Por isso, uma das mais puras representações desta nação está realizada nessa estrela e podemos considerar como o berço da nação dos felinos. É a chama que significa proteção do livre-arbítrio e é mantida viva pelo ser que pratica o direito à liberdade, que significa que todos têm direito de realizar e experimentar a si mesmo e em estar em perfeita igualdade com os outros seres. Claro, é completamente diferente seguir a ordem e o controle e dominar o desejo e violências individuais, quando os fios de vida são arranjados de acordo com as leis divinas.
e a vontade de um destino mais elevado é seguido, que viver sob opressão de um tirano que abusa o poder e que se alimenta do poder de uma autocracia egoísta. Se alguém tem este raio em seu mapa, significa que o coração, alma e consciência está muito profundamente permeado pelo amor à liberdade e pelo poder de autorrealização escondido na independência. E acredita na liberdade como uma ferramenta sagrada para cumprir o seu destino. Pode sentir, mesmo que vagamente, que é seu trabalho e missão nesse mundo se revoltar a todos os tipos de exploração, defender os oprimidos e confrontar todos os tipos de despotismo, mesmo que por uma audaciosa atitude de luta. Por isso, pode detectar sensivelmente os fracassos de abuso do poder. Então, mesmo que a deusa tenha originalmente enviado seus membros dessa nação para proteger os leões alados e guardar o poder público, é também seu trabalho manter os olhos em todos os tronos, com total alerta e transmitir sobriedade, objetividade, sensibilidade e conhecimento indutivo. Porque se eles veem que pessoas que não merecem estão ocupando trono em qualquer mundo estelar ou império terreno, e o governante está usando o poder de forma indevida, os felinos podem interferir no processo de vida e podem até se opor ao governante. Nós falamos sobre este maravilhoso pensamento relacionado aos raios de ionização de Regulus, pelo qual os reis e rainhas irão finalmente se tornar um único em corpo e alma, como uma única forma de ser capaz de governar de forma correta e sábia. Mas, se falharem nisso e prevalecerem em suas ambições de poder instintivo contra a comunidade que estão confiados, então os guerreiros felinos irão partir para o ataque aos falsos líderes, que ao aprender esta lição poderão ser capazes de realizar a humildade escondida na nobreza do poder. Os guerreiros felinos, então, muitas vezes aparecem como protetores do povo e os ajudam a reconhecer as correntes que os mantêm cativos. Após estabelecer a ponte para a liberdade, pode ser verdade que, apesar de um número de felinos foram forçados a deixar a Via Láctea, a escravidão tornou-se maior na galáxia. E então, finalmente, para completar a configuração dessa constelação, devemos dizer que, sentando nas patas de trás e na parte de trás da pantera deusa, é representada por alfa, beta e gama das estrelas de Triângulo Austral, no Triângulo Sul. A estrela alfa é chamada Átria. Ele está presente em 21 graus e 10 minutos de Sagitário. Então, aqui atrás, a gente tem Átria. Então, vamos lá. Ela é a alfa, né? Depois temos a beta e a gama. Então, vamos lá. Aprendemos que esta é uma estrela de sétima dimensão que brilha no lugar do chakra do plexo solar da Pantera, dentro da constelação de Pá. Podemos encontrar qualidades similares, então, apenas diferentes sombras desses mundos podem se expressar. É daqui que certamente se origina a profunda lei do direito à liberdade, junto com a dignidade do poder da deusa, pela qual os guerreiros felinos saem em batalha sem hesitação ou dúvida, caso experimentem abuso em algum lugar. Este é o poder e determinação que são relacionados ao chakra do plexo solar e que os grandes felinos podem sentir quando eles saem em sua jornada de acordo com seus códigos de missão, para se tornarem protetores de certas comunidades de alma. Este poder interno ajuda os guerreiros a vencer qualquer possibilidade de medo interno, porque eles sabem que podem apenas respeitar os representantes do poder caso sejam os governantes verdadeiramente santificados, transmitindo a vontade divina e respeitando a existência e os direitos da comunidade ao qual lhes foi confiado. Se considerarmos o tipo de luta e até mesmo a determinação do autossacrifício, pode nos lembrar o raio estelar de Rastaban, dentro da nação do dragão,
e podemos verdadeiramente dizer que é uma qualidade de luz comum a essas duas nações de guerreiros. O entusiasmo de autossacrifício, a forma que eles atacam as fortalezas de poder, e, se necessário, eles podem até sacrificar suas vidas pelo bem e sucesso da revolução. É perceptível uma qualidade muito aquariana. Uma analogia a Urano está refletida em Ávila, e é o caminho inteiro desta nação estelar. Ao redescobrir esta velha constelação, a constelação Pá, há uma bela formação estelar, que é outra estação da nação estelar dos grandes serenos. É a constelação de Ara, que significa altar. Está localizada no sul de Escorpião e no Equador celestial, na banda da Via Láctea. E os gregos já reconheciam um altar de sacrifício aqui. Nós entendemos que é uma chama que está no altar, de frente para o guerreiro felino, no altar do templo divino da deusa, no qual há um fogo espiritual, que é o fogo da alma do guerreiro, ao mesmo tempo. A pura determinação da alma do guerreiro brilha aqui, que é a boa causa, a liberdade e a independência pela qual ele luta. E como a Pantera Negra olha para este altar em chamas, este fogo e essa certeza estão refletidas em seus olhos. É daqui que seus maravilhosos olhos nasceram. Dessa forma, a estrela alfa dessa constelação, Alfa Ara, pode ser o símbolo da sacralidade do guerreiro no céu estelar. Sua posição está em 25 graus e 13 aqui em cima, de Sagitário. Então, Ara, 25 graus e 13 de Sagitário, e tem um orbe de 2,30. Este é um mundo de sétima dimensão, onde o fogo espiritual da pura intuição, de fato, as energias de um tipo de magia branca, estão refletidas que dotam o guerreiro com uma visão e percepção extremamente refinadas, o qual ele pode sintonizar e viver em unidade com as esferas da galáxia, que ele detectará os tipos de abuso e todas as formas de opressão. Somando o que já foi dito, esta constelação, figura de Pá, é provavelmente o mais elevado lar e berço celestial da nação dos grandes felinos. A coroa atinge a Via Láctea e por isso ela recebe as informações através da Via Láctea e seus olhos dourados, que veem tudo. A chama de Ara, o altar da deusa, é refletida com visões completas de mensagens através do qual ela pode sentir o que se passa no universo, como as comunidades de almas e mundos estelares estão vivendo, e como seus governantes estão governando. E se ela ver qualquer abuso ou opressão, ela envia seus exércitos de guerreiros da liberdade. Na próxima sintonização, outra constelação foi revelada, a qual já falamos, relacionada à nação estelar do Leão Alado. Mas agora fomos informados que certas estrelas desta constelação é habitada por comunidades dos grandes felinos também. É a constelação do Leão. E a estrela mais importante para os grandes felinos é Denébula. E tem um significado completamente diferente aqui. Para a nação do Leão Alado, essa estrela marca uma oitava vibracional mais baixa do governante. O poder instintivo que pode ser lidado para o bem ou o mal. E agora foi exposto a nós que Denébula é o local de maior importância e estação dos felinos guerreiros. E é aonde a maioria dos felinos que permaneceram na Via Láctea começaram sua jornada em direção ao planeta Terra, por exemplo.
e para outros pontos da galáxia. Essa estrela beta da constelação do Leão é um mundo de sexta dimensão e está localizado na cauda do Leão, presente em 21 graus e 54 minutos no signo de Virgem, e tem então aí um orbe você pode ver no seu mapa, tem um orbe de 4 graus, uma estrela com bastante abrangência. O lema de Denébula pode ser que esta é a escada para o Palácio Real. Aqui, os sagrados guerreiros felinos começam sua iniciação e treinamento. Este espaço celestial é um importante centro de iniciação, onde eles aprendem a lidar com a injustiça e a opressão. Entretanto, isso não é feito de forma destrutiva, como por força física brutal, mas com sabedoria do estilo feminino de luta. É realizado através de uma profunda, intuitiva, refinada, cuidadosa confrontação e interrogação precisamente planejada. Caso saiba ou tenha observado os gatos ou predadores felinos, talvez eles saiba que eles lutam de uma forma completamente diferente dos predadores e confiam apenas na dominação pela força física. Os gatos esperam pelo momento certo. Aproximam-se de suas vítimas com passos cuidadosos e eles dependem de suas habilidades, flexibilidade e rapidez quando atacam. Nós gostaríamos de adicionar que, se você reconhece em si os códigos dessa nação e continua a descobrir os raios estelares relacionados ao seu mapa, talvez você possa experimentar uma realização especial, uma catarse de lembrança parece jorrar sobre você, porque se há um guerreiro felino realmente vivendo dentro de você, você deve ter sido reprimido por um longo período de tempo. Mas a hora chegou. O tempo de despertar e reviver está aqui. Quando essa energia estelar pode finalmente ser aberta novamente, através do espelho da lembrança galáctica, e então o guerreiro pode retornar. A ponte está sendo estabelecida entre a galáxia de Andrômeda e a Via Láctea, pois através do destino alternativo da ascensão da Via Láctea inteira, está passando por um processo de realinhamento, parte do qual é a sua galáxia gêmea. A galáxia de Andrômeda está cooperando plenamente conosco e por isso os sagrados códigos estelares dos felinos, incluindo o respeito pela liberdade do ser, estão fluindo novamente de volta para o nosso espaço. Então, qualquer pessoa que carregue estes códigos dentro de si tem o direito de liberdade e independência emocional, mental, física e espiritual novamente. E pode mais e mais representar essa energia de Urano sendo liberada na era de Aquário. E agora nós podemos estar cientes que é Denébula que irradia essa energia de luta pela liberdade na noite galáctica. A próxima estrela está relacionada a Epsilon Leonis, a boca do leão. Também chamada de Algieba, e está presente em 20 graus 59 de Leão. Tem 20 graus e 59 minutos de Leão e tem morte de 3 graus. Este é o mundo de quarta dimensão. A boca de leão é de fato um instrumento de ataque dos leões e felinos e por isso é uma arma que reside nessa estrela. No espelho das crônicas celestes, aprendemos que é um dos aspectos da memória do juramento do silêncio e promessas de lealdade. Então, quando a alma faz o juramento e promete fidelidade com um tipo de comprometimento para proteger um grupo e até mesmo um ser humano, podemos dizer que esta comunidade e o ser humano estão sendo confiados à proteção do guerreiro felino aqui. A proteção do felino pode incluir os membros de sua família, crianças, amigos e grupos. Proteção pela qual ele lutará com unhas e dentes. Então, também mencionar que há um raio estelar de qualidade similar que pode ser experimentado
em Algol. A oitava iniciação dos dragões. A virtude do guerreiro cruel, para derrotar o ditador, o déspota e o opressor. O instrumento de ataque dos leões e felinos são as suas bocas, aonde o julgamento é executado, pelo qual a prática dessa virtude é necessária para atacar a alma que tem abusado do seu poder. No entanto, devemos estar cientes que se alguém opera este raio estelar em uma baixa oitava para a execução do julgamento e para fazer vencer o direito, suprimindo ou independência egoísta, então ele pode morrer pela boca de palavras. Devemos admitir que também pode ser parte do estilo de luta feminino. Não apenas que está gritando, esbravejando, dando um xingo para fazer valer sua vontade, mas que ela também tem sido, que ela também tem um sentido especial em saber como dizer coisas que podem atacar, como um sopro mortal na outra pessoa. Ela não vence pela força física, mas por ataques à garganta do oponente, com suas palavras. É possível que este raio estelar esteja próximo ao ascendente no seu mapa, então ela é atacada assim, com insultos do seu parceiro, família, e aí então a conjunção, a estrela vai estar próxima no seu mapa, no IC, você pode ver aí, ou na casa número 4. No ambiente de trabalho, então vai sofrerá ataques, né, insultos em ambiente de trabalho, se você tem essa conjunção na casa 6. E membros da sua comunidade, se você tem alguma conjunção, se a conjunção dessa estrela está na sua casa 11, então você tem que ver no seu mapa, tá bom? A próxima estrela mencionaremos brevemente é Algieba, a estrela no pescoço do leão. É uma estrela gama presente em 29 graus e 54. Onde que tá essa estrela? 29 graus e 24 minutos de leão. Aqui, Algieba. Então, ela está aqui no pescoço do leão. 29 graus, 54 minutos no signo de leão, e o orbe dela é de 2 graus e 30 minutos, para mais ou para menos. Você pode ver no seu mapa. Este foi o ponto indefeso dos guerreiros felinos, aonde eles sofreram coletivamente o ataque mortal durante a Primeira Guerra Galáctica. E esse é o ponto simbólico e o atual ponto onde os felinos foram atacados. Seus pescoços foram quebrados e suas gargantas cortadas. Ao mesmo tempo, relacionada à conjunção com Hermes, já discutimos antes que a nobre virtude do guerreiro pertence aqui, de acordo com a qual ele prefere morrer e sacrificar a si mesmo que entrar em uma guerra suja. Ele não vende sua alma, o poder de seu coração, e não serve à escuridão. Esse é o eterno paradoxo interessante. O guerreiro felino pega sua vítima no mesmo momento que é o seu ponto fraco também. A analogia em nível físico é possível. E se o raio de algieba está projetado em seu mapa, você pode ter problemas no pescoço, problemas na coluna cervical, além do que você pode ter a impressão de ter um caroço em sua garganta, ou talvez problemas para engolir, ou de tireoide, ou até mesmo asma. Em casos de tensão, especialmente quando é atacado, você pode sentir tensão na área do pescoço, como se as cargas de estresse corressem para essa região. Você pode também experimentar essa tensão desconfortável, que muitas vezes se torna uma dor de cabeça, quando você deve falar e expressar a sua verdade. E se você ou se você lutar pela sua verdade ou liberdade no campo de batalha verbal. E a próxima estrela é a da fera.
da fera, que também está aqui nessa imagem. A da fera está presente em 27 graus e 51 de Leão, e seu orbe é um orbe de 3 graus. Então, você pode pensar se tem alguma conjunção nessa área do seu mapa. Bom, essa estrela está na juba do leão e é um mundo de sétima dimensão, que pode nos lembrar a força na carta do tarô como uma pura analogia. Este é o raio estelar de iniciação da força. A enorme força do guerreiro e a dignidade de sua nobreza ilumina sua força refletida neste espelho estelar. O raio de Adafera é o protetor dos fracos e indefesos. Seus mensageiros são permeados por uma motivação muito instintiva que eles devem ser os protetores de todos os fracos, machucados e almas oprimidas e grupos de fato. Podemos dizer que a pantera, leopardo ou chita pode ser o animal totem deste grupo, que consiste de um heróico de guerreiros que luta contra números superiores, cuja força se multiplica de forma mágica pela sua fé e convicção. As pessoas marcadas por este raio estelar de Adafera, são muitas vezes sensivelmente atentos, já no jardim de infância e escola, aos que eles são, aos, aos que são, eles sentem que são pontos postos de lado e que eles devem proteger e acompanhar a qualquer lugar como guarda. Por isso, a proteção da minoria dos grupos pertence aqui. É o lema que a força está com você. Aprenda a usar isso por uma boa causa e aprenda a usar este poder bem. É notável que esta qualidade se assemelha aos cavaleiros de Xeratã, no caminho da nação dos dragões. E, finalmente, há uma estrela dentro da constelação do Leão que devemos considerar, que é Rassalas, presente em 21 graus e 42, 21 graus e 42 de Leão, está aqui, Rassalas, as Elassar Borealis, e o orbe é de 2 graus e 30 minutos, então você pode ver assim. É o olho do leão. É um mundo de sexta dimensão, de um canal puramente intuitivo, perdão. E há um senso interno extremamente refinado conectado a ele. Pode ser dito que é o sinal do bom estrategista, que indica como um general guerreiro protetor, que vence não pela força, mas por sua rapidez, esperteza e habilidades, e tem um poder especial de ver certas situações da estrutura e motivações internas das forças opostas. É por isso que é capaz de governar seu grupo também, porque observa os movimentos cuidadosamente, os pensamentos e intenções de seus oponentes, detecta os pensamentos de seus inimigos antes mesmo de eles pensarem. Então, a energia de Rassalas pode trabalhar de uma forma que o guerreiro sintonize seu ser ao seu oponente completamente intuitivamente, para que antes mesmo do movimento, o guerreiro já sinta os próximos movimentos em seu estômago. Ele prevê a coreografia interna da luta e o desafio da força. Podemos sentir a analogia entre as duas nações guerreiras, pois a iniciação começa em Rigel, no caminho do dragão, e é similar à sabedoria marcial de Rassalas. Há 3 constelações menores que fomos informados que foram portais de iniciação desta nação estelar. Uma dessas constelações é completamente diferente hoje da astronomia. É a constelação de Canis Venati, Venatiti, que representa a figura de 2 cães caçadores no norte do hemisfério do sul da constelação de Leão. Eles são mantidos amarrados pelo, pelo boiadeiro.
Aqui tá boiadeiro, mas não é o boiadeiro. Mais para frente a gente vai ver que não é o boiadeiro, mas é o. Deixa eu lembrar o nome da constelação. Como é que é o nome da pessoa que. Pastor. Isso, é o pastor. Pastor de ovelhas. São mantidos pelo pastor. Isso. Essa constelação fazia parte da Ursa Maior, inventada por Johannes em 1687. Ele percebeu que os cães pulavam em direção ao urso. Entretanto, nós recebemos algo completamente diferente em relação a isso. Aprendemos que, originalmente, foi a constelação do Jaguar. Jaguar. Energia da deusa também. A estrela é Cor Caroli, presente em 24 graus e 51 minutos de Virgem. Então, tá aqui ela. 2 graus e 30 minutos de órbita. Então, essa foi uma constelação esquecida. Então, vamos lá. Este é um mundo de sétima dimensão e é o coração do Jaguar. É notável que a cultura da América do Sul e da América Central respeite o Jaguar tão profundamente. O Jaguar é o coração do xamã, é a conexão do xamã com os mundos celestiais. A cultura maia considera o importante papel do jaguar e no México, muitos templos são decorados com patas de jaguar. Por outro lado, sabemos que os 20 selos solares do calendário maia, o 14º símbolo representa o jaguar, xamã e profeta. E entendemos pelas mensagens dos celestiais que o propósito dos raios da constelação do jaguar e do xamã é fazer a confrontação e luta com as forças sombrias acontecerem. E outra estrela é Chara, que está aqui. E Chara está em 17 graus e 59 minutos de Virgem e tem um orbe de 2 graus e 30. Então, vamos lá. Chara, que é o terceiro olho do jaguar, a intuição do xamã e a visão de si. Nós entendemos que o ser do jaguar representa um propósito e código de missão oposto às forças sombrias. E foi seu trabalho revelar a aliança dos anjos caídos e dos guerreiros dragões caídos para revelar ainda existentes organizações secretas, manipulações mentais e influências astrais. O jaguar xamã guerreiro tem um senso especial para detectar energias astrais e uma coragem audaciosa para atacar e expulsar as forças escuras. Então, Cor Caroli e Chara são também sobre reconhecer as forças sombrias e lutar contra elas, na forma sagrada do xamã. Se esses raios se projetam no mapa de alguém, a pessoa pode se encontrar muitas vezes em situações onde certas energias baixas, vibracionais, e entidades astrais e pessoas operando com a força de magia negra são atraídas para si. Mas isso é uma situação especial, por isso não acontece devido à similaridade ou ressonância, nem a uma situação de ajuste de carga. Mas isso é sobre o destino original e o seu código de missão, de acordo com o qual sua missão sagrada é descobrir e revelar as emboscadas e o mecanismo das forças escuras, e também encará-los com poder espiritual de bravura xamânica para lutar contra eles e expulsá-los deste mundo que está confiado à sua proteção. Então, você pode estar interessado em estabelecer escudos protetores contra essas forças para si e para aqueles que você ama. E os rituais sagrados, pelo qual as forças impuras que agem podem ser transformadas. É muito interessante que o sistema de sentido especial do jaguar e dos felinos em geral incluem o poder de ver-nos, e eles muitas vezes caçam durante o dia, durante a noite, e eles veem o escuro no escuro. Eles sentem a presença astral do qual não tem medo
Como os cães, por exemplo, a maioria das criaturas, eles partem para o ataque. Apenas os felinos são capazes de permanecer no campo de energia de baixas vibrações e podem ser movidas por influências astrais conscientes. Aonde quer que o gato aponte como sendo seu lugar favorito, as pessoas devem evitar sentar e dormir, como um trabalhador da luz vivendo dentro da alma do gato. Escolhe o ponto exato para selar o portal sombrio para proteger seus donos da entrada desta nociva energia. É, é verdadeiramente especial experimentar, observar com a visão interna a forma com que os gatos podem transformar completamente essas energias densas e escuras e limpar o espaço. A única coisa que podemos adicionar em relação a esta constelação é que é uma das mais importantes habilidades dos guerreiros felinos é derrotar o medo. A habilidade que eles têm de ensinar e demonstrar para nós na Terra. E a próxima constelação é a configuração de um Lynx no hemisfério norte, entre a Ursa Maior e a Aurida. Foi revelado para nós que, em tempos antigos, os celestiais não tinham considerado essa formação como um lynx, mas foi vista a figura de um grande tigre no céu, que chamamos de Pantera tigris, em latim. Alfa Lynx está presente em 12 graus e 7 minutos de leão, então você pode ver no seu mapa, 12 graus e 7 minutos de leão, e tem um orbe de 1,5. É um mundo de quarta dimensão e carrega uma qualidade de vibração mais baixa também, a memória da queda. O maior predador da família dos felinos que vivem no sul e sudeste asiático e Sibéria. E há um ponto que vem deste lugar que menciona algo interessante, que ainda pode ser encontrado de fato nesta nação. A cultura chinesa mantém o tigre com elevado respeito, como um animal totem. O dragão e o tigre como duas forças opostas. Na China, o tigre é chamado o rei das montanhas, e seu nome não podia ser proferido. Os tigres são considerados por manterem os demônios distantes. De acordo com o conto, o primeiro tigre comeu frutas e gramas. Como os outros, então, se imagina que originalmente ele não era um predador. E como todas as pessoas da floresta apareciam na frente do tigre sem medo, porque sua palavra era a lei da floresta inteira. Lembre-se, nós éramos ainda um povo, então. E naquela noite houve uma briga entre dois veados. E o primeiro tigre, e o primeiro tigre esqueceu que ele era o governante e o juiz da floresta. Ele atirou-se contra o veado e quebrou sua coluna. Ninguém havia morrido entre eles, até aquela noite. Pá, perdão, Tá, o primeiro elefante, então comandou que 3 galhos que estavam pendurados e plantas rasteiras marcassem o local da morte do veado, para que fosse reconhecido. Aonde quer que o tigre fosse, as plantas lembravam a ordem de Tá. As árvores inclinavam seus galhos e marcavam quando o tigre comia, esfregando-se em suas costas, lados e cabeça. Aonde eles tocavam o tigre, suas marcas permaneciam como listras em seu pelo amarelo. E e seus descendentes continuaram a usar as listras desde então. Essa é a história das listras do tigre. De acordo com o conto, foi revelado para nós, entretanto, que este conto originou de mitos galácticos também. Ele é muito próximo à verdade, porque na estrela alfa da constelação do Lynx, que era a constelação do tigre há muito tempo atrás, os membros dessa nação experimentaram o mau uso de sua força. A história começou quando o tigre foi aquele que tinha reconhecido os demônios, aquele que tinha sido um guerreiro uma vez, e que nunca tinha matado por desejo, ou melhor, nunca tinha matado pela fome. E que é possível que ele não fosse um predador, mas ele caiu, pois tinha a habilidade de reconhecer os pontos fracos dos inimigos. E uma vez, atacou os seres que eram mais fracos e indefesos que ele. Isso reflete a qualidade do mau uso da força da magia tinha ocorrido.
parte do qual era o poder de bruxaria e o abuso egoísta desse poder, a maldição, o feitiço hipnotizante, pelo qual o tigre primeiro paralisa e depois derrota suas vítimas e toma seu poder. Apesar do tigre ser um belo e maravilhoso animal, e por isso não podemos condenar o tigre por essa mentira de fracasso presente, que pode causar preconceito, mas no palco da história galáctica, o fracasso, o momento escuro do lapso, de fato, aconteceu na constelação retratada pela figura do tigre. Por isso, a figura do guerreiro injusto emergiu, que manipula com certas forças mágicas e que obtém vantagem de poder que origina de suas habilidades criativas. Tudo isso aconteceu porque a vingança do guerreiro tigre tomou conta de sua alma, devido ao ataque e derrota humilhante que experimentou na Primeira Guerra Galáctica, o qual ele não queria esse tipo de situação novamente, onde eles podem ser os mais fracos, e eles não queriam falhar em notar qualquer ataque por vir. Por isso, os tigres são os primeiros a atacar. Eles muitas vezes sentem necessário demonstrar sua superioridade de força e em matar os mais fracos que eles, como presas fáceis. Talvez eles façam isso com o desvio que, se os dragões fossem permitidos a nos atacar e perseguir até o final da galáxia, então por que nós não podemos fazer o mesmo? Por esse outro lado, o ressentimento ainda está presente dentro deles e desrespeitando o reino da deusa. E o equilíbrio das polaridades pendendo em direção ao predomínio masculino. Por isso, uma vez desgraçada a força feminina, alimentada pela dor e raiva, os tigres acharam que podiam quebrar as leis da criação. Numa encarnação mais tarde, violando seus códigos de missão originais, abandonando seu caminho, eles podiam até se tornar guerreiros de magia negra vingativos. Assim, devemos também mencionar que a história do mau uso do poder dos mistérios da deusa também está relacionada à estrela Alfa Linis. Quando uma sacerdotisa guerreira não é bela, forte, habilidosa e intuitiva, como aqueles emissários da deusa, que carregam a verdadeira qualidade da iniciação, e por essa razão, ela precisa pedir ajuda das forças da magia negra para aumentar seu poder e força. Mas isso, ela não puramente, mas sim de forma má, atacando as pessoas fracas, colocando-os a seu serviço através de extorsão emocional, usando poções de magia e feitiços, e o uso dessas bruxarias e ferramentas da deusa, esse tipo de mau uso aconteceu. E algum ponto da história galáctica, e acontece desde então. Esse movimento realmente enganoso também pertence aqui, quando a alma, que tinha originalmente encarnado com os códigos do guerreiro felino, aparentemente libera outros da opressão, mas na realidade faz isso apenas para acorrentá-los invisivelmente assim, através de uma manipulação emocional e laço mágico. Isso significa uma qualidade realmente terrível e triste quando um lutador de liberdade e um mensageiro da liberdade força outros à escravidão por uma fraude obscura de práticas de magia. E, novamente, é muito importante examinar a projeção exata desse raio estelar, pois é a forma que pode decidir se a pessoa tem a personalidade operando nessas energias em seu passado ou presente, ou essas influências vêm de fora e que precisa prestar atenção. Finalmente, nossa expedição nos leva para um maravilhoso reconhecimento que foi revelado que a bem conhecida Canis Menor, que é o cão menor de Orion, o caçador celestial, que os dois cachorros, então, este cão pequeno teve originalmente não a representação de cão, mas que, de acordo com sua missão original, era um gato, e que vamos chamar de felino menor. Então, Orion é acompanhado por dois guerreiros, mas um deles é um gato guerreiro. Isso é implicado pelo fato de que Procyon, de fato, significa a estrela que nasce antes de Sirius. E nós
sabemos que os felinos, incluindo os gatos, são caçadores noturnos. Então, é o gato que patrulha o território à noite, antes do cão, que é o que vê à noite e que pode dizer aonde o inimigo está. E depois, o cão vem, após despertar, e pode continuar a caçar. Este mundo é fortemente ligado ao Egito, aonde os gatos e os felinos eram honrados como animais extremamente sagrados até hoje. A cabeça do gato deusa Bastet é considerada a figura central do culto aos felinos. O local mais importante do culto foi descoberto no delta do Nilo, na cidade de Bubastis, na escavação da grande necrópole, onde muitos corpos de gatos mumificados foram encontrados. Isso revela que os gatos tinham sido enterrados com o rito da fertilidade da deusa Bastet. Então, o cão menor, ou o felino menor, constelação é a figura da deusa Bastet no céu. Sua estrela mais brilhante é Procyon, o coração do gato, que nós mencionamos relacionado à nação do unicórnio. Também, mas agora está enriquecido com um novo significado no caminho dos felinos. Sua posição está em 26 graus e 4 minutos de Câncer. Então, você pode ver no seu mapa o orbe grande de 4 graus e 30. Procyon. Olhando daqui, o mundo de quinta dimensão é revelado próximo ao previamente introduzido mundo do labirinto de quarta dimensão. De fato, pode ter se tornado um labirinto exatamente porque sua energia única, que antes reinou o campo energético do felino menor, através dos revolucionários e guardados códigos dos felinos, que foram forçados a deixar este mundo durante a Primeira Guerra Galáctica. E esse espaço foi rearranjado, tornando-se uma câmara de espelhos, um tipo de labirinto, lançando um novo processo de criação. Outra estrela importante do felino menor é Gomeísa, que também possui a cena de quinta dimensão de vida. É o olho do gado, e é o terceiro olho da deusa Bastet. E está presente em 22 graus e 28 minutos de Câncer, e tem um orbe de 2 graus e 30, então você pode ver aí no seu mapa, se você tem uma projeção. Deusa Bastet era a protetora das mães e crianças e também ela era a deusa da fertilidade de acordo com a crença egípcia. Era ela que protegia as jovens mães e os bebês recém-nascidos. E era a ela que as mães preocupadas com filhos doentes, de fato, muitas vezes visitavam seu templo para fazer sacrifícios pedindo pela cura de suas crianças. Por isso, nós podemos dizer que a energia materna é de alguém que está pronto para lutar por suas crianças. Está refletida nessa constelação e esta atitude específica que a pessoa pode cuidar de qualquer um, que ela seja confiada como se fosse sua própria criança, que é capaz de qualquer coisa, e ela simplesmente não deixará que nenhuma força negativa se aproxime. Do ponto de vista de cura, nós podemos dizer que estes raios estelares ajudam em questões de infertilidade e aos problemas relacionados à maternidade em crianças pequenas. Além disso, há um portal de intuição muito claro através de Gomeísa, como os egípcios acreditavam, o futuro pode ser visto através dos olhos dos gatos. Então, verdadeiramente traz presságios, habilidades de clarividência ao portal de nascimento da dada pessoa. E, finalmente, como um pensamento adicional, nós gostaríamos de dizer que, originalmente, a nossa missionária estava também relacionada ao berço estelar do coração das Pleiades, que é um brilho de luz de Alcione. Está especificamente conectada ao grupo de guerreiros lutadores da justiça de Maat, a comunidade de sacerdotisas santificadas
que protegem a espada da justiça. Então, Alcione está presente em 0 graus e 16 minutos de Gêmeos e tem um orbe de 3 minutos. Então, você pode ver no seu mapa a estrela de Alcione. Durante a sintonização, nós fomos tocados por um momento caloroso, quando pudemos viajar novamente no maravilhoso e familiar espaço estelar de Alcione, e então entramos no santuário da ilha de Mahat. Brilhando em tons de rubi, pudemos ver inúmeros gatos graciosos ao redor das sacerdotisas, esticando-se ao redor do altar, cercando a peça central do altar precioso, a ferramenta mística e sagrada da sacerdotisa, a espada da justiça, com seu anel protetor. Então, neste local celestial, o destino de cura dos anjos está gentilmente entrelaçado com o gato guerreiro pelos direitos universais da verdade e justiça. E, finalmente, somando tudo isso que já mencionamos, podemos olhar através o destino e a presente encarnação do caminho da nação dos felinos. Após os felinos deixarem a Via Láctea, em aproximadamente 2/3 da sua comunidade estelar inteira ter sido forçada a partir, seus corpos de luz dissolveram e se reintegraram à gêmea da Via Láctea, à galáxia de Andrômeda. E eles estabeleceram um mundo maravilhoso lá, um reino governado pela deusa, que eles mantiveram desde então. Foi revelado a nós que há um belo e intocado reino de luz residindo lá, realizando a ideia original, e que para a presença dessa nação permanecesse na Via Láctea, ainda há alguns espaços estelares, de onde eles continuam a irradiar os códigos estelares dos seus destinos, e de onde eles continuaram a atingir as tarefas da deusa designadas a eles. Portanto, as almas de Xamã Jaguar, que têm permanecido conosco, começaram seus caminhos e tomaram o corpo do Jaguar em Cor Caroli, na constelação do Jaguar. Eles são poderosos guerreiros que desafiam encarar as forças do mal. As almas do tigre, que começaram na constelação de Lynx, e os tigres terrestres também nascem lá. Enquanto Denébula, como parte da constelação do Leão, é um mundo onde os grandes felinos, tal como leopardos, pumas, chitas, linces e gatos selvagens, nascem. E é onde nossos pequenos, gentis parceiros e guardas, os diferentes tipos de gato domésticos, vêm. E a maioria deles retorna também para lá, quando sua missão está terminada, e a sua alma parte do mundo terrestre. Ao mesmo tempo, a estrela alfa de Corona Australis permanece como uma passagem especial que lembra o animal sagrado e mantém os códigos de missão originais do peculiar olho dourado da Pantera Negra, que está cercada por luzes místicas que nos lembram dela. Este portal estelar é aberto de tempos em tempos para enviar alguns felinos à missão, com sua mensagem sagrada e de verdade. E, por acaso, estes seres felinos podem encarnar em qualquer forma felina de manifestação, de gatos domésticos a chitas. Dependendo de como eles podem ter uma grandiosa influência, é o que a forma mais efetiva para eles é transmitir as mensagens coletivas a qual estão confiados. É como o destino dos avatares entre os mestres. Existem seres felinos especiais dotados de poder da deusa e abençoados com pura sabedoria intuitiva e uma habilidade de sempre ver, nascida na nação dos felinos, cujo destino, vida e consciência são completamente diferentes e únicos, e maravilhas através do qual a deusa sagrada brilha. Então, este portal é aberto de tempos em tempos, e tais gatos nascem, cuja consciência e poder da alma está imerso na mais elevada sabedoria divina. E que são poderosos protetores, lutadores e professores de fé da liberdade
que liberam as almas que entram em contato com eles, com sua presença quase invisível. De fato, eles podem até mesmo libertar aqueles os quais eles pensam, projetando a esperança de liberdade em suas mentes. E é assim que eles se tornam curadores especiais também. Geralmente, podemos dizer que as almas de nossos gatos domésticos e dos grandes felinos vivendo na Terra retornam à estrela de Tenebro, dentre todas as constelações que foram rearranjadas após a Primeira Guerra Galáctica. E há aquelas algumas almas excepcionais que chegam através da estrela de Coronel Australis, Pá, com os códigos do mais elevado nível de iniciação, é possível que elas retornem ao lar, a galáxia de Andrômeda. Então, elas podem retornar ao lar celeste, ao reino onde elas são aguardadas por um belo e maravilhoso mundo de uma era dourada. Como nós podemos ver um pouco o mundo da galáxia de Andrômeda, onde os membros dessa nação vivem entre os outros, na luz de uma incrível paz, e nós podemos sentir como um maravilhoso poder flui através de cada movimento, cada partícula de consciência, e como tudo está permeado por um poder celeste, delicado e sabedoria. A maravilhosa força da deusa, que é capaz de criar tamanha paz, especial e equilíbrio lá. Nós também sentimos a razão porque qualquer humano que é atraído aos mistérios da deusa sentem-se tão próximos aos gatos, tendo visto que algum deles podem trazer mensagens da galáxia de Andrômeda, revivendo o ritual da deusa e o poder dos códigos de iniciação de um poder espiritual feminino e a habilidade de cura que nasce disso. No nosso presente, mais e mais seres felinos estão começando a vir a este mundo distante para ajudar o processo de ascensão e mudança dimensional pela presença e pelo retorno ao lar da Via Láctea. E uma vez que este suporte esteja arranjado na vida da galáxia inteira, ao final do acorde grande ciclo de órbita e no portal de nascimento do novo ciclo de criação, então vamos pensar neles com profundo amor e respeito e deixar nossos corações chamar estes belos mensageiros de liberdade de volta na cena de vida de nossa galáxia. E esta foi a leitura, então, da Nação Estelar dos Felinos. Aqui tem um apanhado de todas as estrelas desta Nação Estelar. E como é lindo ver que mais e mais a energia da deusa ela está retornando à nossa Via Láctea. E como é importante a gente ter a expansão e o reconhecimento do nosso ser multidimensional e saber que todas essas partes da nossa história galáctica fazem parte da nossa consciência aqui na Terra como humanos também. E que a gente tem uma missão muito maior do que a gente imagina.